Coloca a proteção, meu amigo, minha amiga, e acelera o mundo! Mais um vídeo chegando aqui no canal. Hoje é hora de falar disso que não é mais suposição, agora é fato. Toprak Razgatlioglu na BMW em 2024. Por que será que ele vai para lá? Vamos tentar responder esta pergunta aqui em mais um vídeo do canal. Deixa o like, se inscreva, aquela coisa toda. Compartilhe os links. Quanto mais grande o canal fica, mais conteúdo você recebe. Roda a vinheta e vamos com a informação. Também acesse nosso site, informatudo.com.br/esportes. É para lá que eu vou agora buscar esta informação desse carinha que está aí na tela, essa moto número 54, que a partir do ano que vem não será mais nesta exata cor azul, será um azul diferente, né? Bem interessante, no mínimo interessante, com toda a certeza. Então vem comigo, a informação está chegando a partir de agora. Acesse sempre o nosso site, informatudo.com.br/esportes. 4 categorias: automobilismo news, esportes e combate, futebol e, claro, o motociclismo news, onde está essa matéria com essa notícia bombástica que pegou os fãs, com certeza, de calças curtas, né? Então vem comigo, hora da informação aqui para você que tá ligado. É o Toprak Razgatlioglu, meus amigos, é o Toprak, esse piloto super promissor. Por que será que ele vai então para a BMW? Já pensou nisso? São muitas perguntas e poucas respostas. Mas aqui estão então os principais tópicos sobre Razgatlioglu indo para a BMW em 2024. Os fãs já estão falando, né? Toprak vai afundar a sua carreira nesse momento, né? Afinal, a BMW, assim como a Honda, e também dá para citar a própria Yamaha em seu status atual, são motos complicadas, né? Principalmente as duas primeiras que andam atrás do grid no Mundial Superbike há bastante tempo. Mas certamente se existe alguém capaz de mudar essa história, ele é um certo turco, ele é jovem e talentoso, tem apenas 26 anos de idade. Sobre a saída do Toprak da Yamaha, nós já falamos aqui neste vídeo, que está aí na tela, e você certamente já acompanhou. Vou deixar o link no card para você. E agora já sabemos então o seu destino, é a BMW. Como esperado, houve uma infinidade de perguntas sobre a mudança, o motivo e o que vem a seguir para os pilotos BMW e Yamaha existentes. Vamos então tentar responder algumas destas perguntas aqui para você. E a primeira e talvez mais importante pergunta é: por que a BMW? Afinal, a BMW claramente não está vencendo corridas no seco, diferente da Yamaha, que apesar de estar abaixo da Ducati, tem mais potencial e é um pacote mais fácil de pilotar, tanto para novatos quanto graduados. No entanto, está claro que Razgatlioglu na Yamaha tem um déficit de velocidade máxima em comparação com Álvaro Bautista da Ducati. E o pacote Bautista-Ducati torna o desafio do campeonato mais difícil de enfrentar do que foi na temporada 2021. Porém, a BMW não tem falta de velocidade máxima e talvez seja também a busca de Razgatlioglu por algo novo, né? Um novo desafio, mesmo que signifique desenvolver a moto BMW para ser uma motocicleta de corrida vencedora, fazendo com que ela gire melhor no meio da curva e diminuindo a potência na saída de curva. Também pode haver um novo projeto em andamento, né, para a BMW no Mundial Superbike, a fabricante que trouxe grandes atualizações para 2023. Olha a carinha do turco aí, né? A cara de quem sabe algo que nós não sabemos? Pode ser, né? Por que não? Toprak Razgatlioglu. O empresário do turco, Kenan Softoglu, também explicou em entrevista ao site GP One que o campeão de 2021 também foi abordado pela Kawasaki, mas considerou que a BMW era o desafio ideal para dar seguimento à sua carreira. Ele disse, abre aspas, o Toprak estava à procura de um novo desafio. Depois do teste com a MotoGP e de todas as notícias em torno disso, ele quis algo mais empolgante e a BMW ofereceu-lhe vários motivos para o fazer. A Kawasaki também estava interessada nele, mas eu soube logo que ele preferia mostrar o potencial dele na BMW. Que legal isso, né?
Mais ou menos o que fez um certo Valentino Rossi anos atrás, quando trocou de marca, quando todos diziam você vai afundar a sua carreira, né? Muitos dizem que isso vai acontecer com o Turco, mas e se não for? E se ele mostrar o potencial dele lá? Já pensou? Seria bacana pro campeonato, né? Sem dúvida, seria bom ver uma mexida nas marcas. A Ducati parece um pouco imbatível, só com feras como esse Turco aí realmente para tentar mudar a realidade do Mundial Superbike. Bom, e certamente nas entrelinhas de uma notícia dessas, que deixou então muitos fãs tristes, pode ter coisas ocultas, né, que logo virão à tona, se é que há, né, se é que há realmente algo oculto. Mas se tiver, poderá deixar esses mesmos fãs bem felizes. Já vai comentando aí se foi uma boa troca na sua opinião. Com relação a não ter ido ao MotoGP, talvez pese o motivo de precisar ser uma moto de fábrica, que foi o assunto tratado já aqui no canal. Neste vídeo aqui, ó. Neste vídeo aqui eu tratei já há um ano atrás. Este foi o assunto que me fez fazer este vídeo. Claro que Yamaha principal ele teria na MotoGP, em teoria, mas ainda entra o motivo de ele, seu empresário, não ter gostado da proposta da marca nipônica, que citamos no vídeo anterior, né? Nesse vídeo aqui eu citei essa questão, se você não viu ainda, o link está no card, né? E claro, também outro assunto que tratamos assim, quando ambos não gostaram do tratamento dado ao Toprak no último teste, quando, por incrível que pareça, não deram uma moto adaptada ao tamanho do Turco. É verdade, isso aí aconteceu. Quem acompanha aqui o canal ficou sabendo, né? A moto que deram para ele testar lá na MotoGP não estava adaptada ao tamanho dele, ele que é grande, tem um porte físico grande, de novo igual ao Valentino Rossi, né? Então são vários motivos que fizeram, né, ele não aceitar a renovação com a Yamaha. Claro que nada está claro qual foi o principal motivo, se foi financeiro, se foi desgosto, se foi realmente isso que o Softoglu disse, que é bem interessante, ele querer um desafio a mais. Legal, né? Desafiar-se, isso é muito interessante. E quem será o companheiro de Toprak na BMW? Mais uma pergunta interessante que vamos tentar responder aqui para você. Gosta do nosso trabalho? Antes, nosso Pix está aí na tela. Você pode doar qualquer valor nessa causa, na divulgação desses esportes menos favorecidos da grande mídia. Qualquer valor mesmo, hein? Qualquer valor vai me deixar super feliz e vai ajudar aqui o nosso canal, hein? Duas chaves para você aí na tela. Navegue pelo site também. Aqui tem muita informação. Esse vídeo aqui do Mark Marques, se você não viu ainda, ele não vai para a KTM. Isso não vai acontecer. E as informações estão aqui neste vídeo. Tem muito mais coisa legal aqui no nosso site. É o informatudo.com.br/esportes. Vamos lá seguindo. Quem será então o companheiro do Turco na BMW? A resposta dessa pergunta é outra grande dúvida, né? Porém, com o Michael van der Mark lesionado pela terceira vez em apenas um ano e meio, o holandês pode estar em cima do muro. No entanto, após o anúncio de Razgatlioglu de que está indo para a BMW, o número 60 compartilhou um bem-vindo Abi em sua conta no Instagram, olha só, sugerindo que ele pode muito bem ficar na BMW. E o Scott Redding, o piloto britânico, está atrás do piloto independente Garrett Gerloff, da novo Action BMW no campeonato, com 5 pontos. E em corridas também, né, onde Redding e Van der Mark terminaram 3-2 a favor do Mickey, né, mesmo que o 45 tenha marcado mais pontos, são 5 a mais atualmente no campeonato. Com relação a Redding e Razgatlioglu, eles tiveram maus momentos no passado, colidindo em algumas ocasiões. Será que os dois juntos funcionaria? Até que uma declaração oficial seja feita, só podemos realmente continuar o que sabemos. Os dois pilotos atuais não têm contrato assinado para 2024. Poderíamos, em teoria, ver uma formação totalmente nova. Gerloff, tal como Van der Mark, deu as boas-vindas a Toprak na BMW e afirmou que acha que vai gostar da moto, mesmo que o 31 seja da equipe independente. Já o Scott Redding não comentou nada. Estaria de saída? Como dissemos, para responder com certeza, precisamos aguardar. Vou colocar já uma imagem na tela, que é esse vídeo aqui, que é bem antigo aqui do canal. Este vídeo já falou dele.
O Scott Redding, de 30 anos de idade, veio para o Mundial Superbike e foi instantaneamente um candidato ao campeonato, vencendo corridas e terminando como vice-campeão em sua temporada de estreia. Foi terceiro em seu segundo ano, estando com a Ducati e brigando pelo título com Ray e também Razgatlioglu, antes de, em 2024, se mudar para a BMW. E da marca alemã ele está sofrendo bastante, pois as vitórias em corridas parecem há muito tempo longe do seu alcance, já que o Redding, sem dúvida, lutou para se adaptar, né, com a mudança para o 4 cilindros em linha, longe da Panigale V4R com a qual ele veio para o Mundial Superbike. Redding questionou seu próprio futuro na BMW, dizendo que, abre aspas, considerará as opções e também disse, abre aspas, difícil esperar. Mas quais seriam as opções do Scott Redding? Retornar a Ducati, quem sabe? Talvez, pois Bautista, que também teve 2 anos de distância em motos 4 cilindros em linha da Honda, teve sucesso ao retornar, sendo campeão, né, no ano passado. Sobre os motivos da saída do Scott Redding, falamos nesse vídeo aí que está aí na tela. Vou colocar o link no card, caso você tenha perdido. E Redding também falou sobre a vantagem de velocidade máxima da Ducati. Então, se você não pode vencê-lo, talvez, né, junte-se a eles. Porém, isso é improvável, pois a Ducati já tem muitos pilotos esperando, como o atual piloto Rinaldi, seu arquirrival, né, e talvez o preferido, Axel Bassani, da Moto Corsa Racing. Também temos Danilo Petrucci, da Barney Spark Racing Team, e o líder do campeonato, né, mundial SSP, o Nicolo Bulega, da Aruba IT Racing Ducati. E a Yamaha ou Honda? Uma troca direta com Toprak é sempre possível, e a Yamaha vai querer um vencedor de corrida estabelecido. Mas será que Redding se encaixa no espírito da Yamaha de desenvolver jovens talentos? E quanto à Honda, eles são o único time que tem estado quieto até este momento. Bom, e voltando aqui ao Toprak Razgatlioglu e o chefe de equipe dele na BMW, será que vai continuar o Phil Marron? Ele é seu chefe de equipe desde 2019, quando o turco ainda estava na Kawasaki. Certamente faz sentido que Razgatlioglu traga Marron para a BMW, com seu relacionamento estreito. Afinal, o chefe de equipe de um piloto é um elo pessoal vital na carreira de um piloto. Bautista e Gildo Nava são iguais, assim como Ray e Perry Riba. Os atuais chefes de equipe da BMW são o Ian Lord para Redding e o Marcus Eschenbacher para Vandermark. E tem ainda uma pergunta óbvia, né? Com uma resposta não tão óbvia. Quem vai para o lugar do Toprak na Yamaha? Um dia depois de ter sido divulgado que Toprak partiria para 2024, Andrea Locatelli foi anunciado como ficando com a equipe até 2025, tornando-se o piloto de fábrica da Yamaha mais antigo no Mundial de Superbike em 5 anos consecutivos. Os únicos outros atualmente com um contrato 2024 são Jonathan Ray, da Kawasaki Racing Team, e o Álvaro Bautista e também o Garrett Gerloff. Já o Iker Lecuona e o Xavi Vierge, da equipe HRC, o Michael Rubin Rinaldi, da Aruba IT Racing Ducati, o Alex Lewis e os 2 BMWs de fábrica de 2023, Scott Redding e Michael Vandermark, estão todos disponíveis. Lewis e Vandermark já estiveram na Yamaha antes, né, como companheiros de equipe, enquanto os outros não. E se ela promovesse um piloto independente? Com o espírito de corrida da Yamaha, a progressão é fundamental. Dominique Agerter, da GYTR GRT, foi promovido do World SSP após 2 títulos dominantes e tem sido um forte nome em 2023, com 2 primeiras filas e em ritmo incrível no final das corridas, com um melhor em P4. O companheiro de equipe Remy Gardner também está melhorando o tempo todo, enquanto para Lorenzo Baldassarri, da GMT 94 Yamaha, e o Brad Ray, da Yamaha Motox Racing World Superbike Team, é improvável que eles se mudem para a equipe de fábrica.
Dos atuais pilotos independentes da Yamaha, o melhor classificado no campeonato é Agerter, com 27 pontos de vantagem sobre o companheiro de equipe, o Remy Gardner, à frente de Rinaldi, e 18 do P5, Axel Bassani. E você aí que está assistindo esse vídeo já vai imaginando, deixa eu colocar aqui a imagem na tela, já vai imaginando a BMW com esse número 54. Quem vai para o lugar do Toprak? É mais uma pergunta que ainda não temos, ainda não sabemos da resposta. Seguindo e já finalizando aqui o nosso vídeo, e qual seria a estratégia da BMW para o sucesso e por que contratar Razgatlioglu? Bom, vamos saber do próprio Mark Bongers, diretor da BMW Motorhead Motorsport. Ele disse em entrevista, abre aspas, Toprak é sem dúvida um dos melhores pilotos no momento, o que ele provou ao vencer o Campeonato Mundial em 2021. Ele não é apenas um motociclista veloz, ele também é uma grande personalidade fora da pista. Estamos convencidos de que Toprak se estabelecerá na família BMW Motorhead Motorsport muito rapidamente, fecha aspas. Também o Dr. Markus Schramm, chefe da BMW Motorhead, acrescentou o seguinte, abre aspas, estou muito orgulhoso por Toprak ter optado por ingressar na BMW Motorhead. Esse é um passo avançado para nosso projeto e um forte compromisso da BMW Motorhead Motorsport nas Superbikes. Tá aí, agora já é notícia, agora já é fato, né? E você? O que achou disso? O que achou dessa troca? Seria realmente sacrificar uma carreira promissora de um piloto de 26 anos? Ou será que ficando na Yamaha o sacrário seria parecido também? Deixe seu comentário. Será interessante dialogar com você aqui em mais um vídeo do canal Esporte Total, Momentos Emocionantes. Gostou? Chegou até aqui, gostou, né? Então deixa o like, se inscreva, acione o sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada. Nosso Pix sai na tela também, você pode doar qualquer valor nessa causa, na divulgação desses esportes menos favorecidos na grande mídia. 2 chaves aí, você pode doar qualquer valor. Também acesse nosso site, né? O www.informatudo.com.br/esportes. No mais, agora é esperar 2024, eu já tô ansioso por ver Toprak Razgatlioglu pilotando a BMW, quem sabe levantando esta moto, né? Sem dúvida, talento para isso ele tem. Vamos aguardar chegar este momento e nós, claro, estaremos lá narrando tudo para você aqui no nosso canal. Certo? Coloca a proteção sempre e acelera o mundo, a emoção do esporte é o que nos move. Valeu, obrigado e até a próxima.